chegando aqui agora, PS e o grupo. Gente, hoje nós vamos estar conversando sobre comunicação interatrial, que tinha sido uma das solicitações dos pais. Eu tenho aqui comigo hoje duas colegas que estão convidadas, a doutora Catarina Cavalcante, que esteve na live passada, né, conversando com a gente, e também hoje, doutora Juliana Neves. Catarina, bom dia, obrigada por estar aqui com a gente. Bom dia, Sandra. Bom dia, Ju. Obrigada também pelo convite. Isso. E Juliana? Bom dia, doutora Sandra, doutora Catarina. Muito bom estar com vocês para essa conversa hoje. Pronto. Muito interessante a gente estar com a doutora Catarina e a doutora Juliana hoje, até porque a CIA, como nós sabemos, é uma alteração cardíaca que, às vezes, necessita de um tratamento, de uma intervenção. Esse tratamento, historicamente, envolvia sempre uma cirurgia cardíaca, mas nos últimos anos a gente tem também outras alternativas para lidar com a CIA, que é a medicina intervencionista, que é o tratamento através do cateterismo cardíaco. A doutora Juliana é especialista nessa área, tem feito esse trabalho já há bastante tempo, ela vai falar um pouquinho disso. E a doutora Catarina, que faz desde a área da cardiopatia congênita na criança até o adulto com cardiopatia congênita, também pode falar um pouquinho sobre a CIA no paciente mais velho, no adulto, porque a CIA é uma lesão que muitas vezes passa ao longo da infância, ou sem diagnóstico, ou sem um tratamento imediato, e muitas vezes a gente trata na vida adulta. Como vocês sabem, eu gosto do desenhozinho da coisa, e aí é importante porque as mães perguntam, eu estou aqui com uma série de perguntas que as mães fazem, mas rapidamente a gente vai falar só o que é a CIA, de uma maneira bem simples, de uma maneira básica, para a gente, entendendo o que é a CIA, a gente partir para a nossa conversa, certo? A sigla CIA, ela quer dizer comunicação interventricular, é isso que essas três letrinhas querem dizer, é uma comunicação atrial, eita, desculpa, comunicação interatrial, estou pensando aqui na ventricular, certo? Isso que quer dizer CIA, comunicação entre os dois átrios, e aí, como vocês lembram, né, e a gente gosta de trabalhar sempre mostrando um pouquinho isso, então deixa eu falar aqui como é que essa imagem aparece, né? A gente tem as duas câmaras que recebem sangue de retorno através das veias, chamam-se átrios, e a gente tem um átrio do lado esquerdo e um átrio do lado direito. Eu vou esquecer os ventrículos hoje, né? Eu já sem querer, eu já citei a palavra ventricular uma vez, então agora que eu tenho que esquecer mesmo, né? Então, a gente tem isso aqui, seriam os dois átrios, existe uma parede central, e todo o sangue que retorna do corpo do indivíduo, bati aqui, todo o sangue que retorna do corpo do indivíduo retorna para uma cavidade que a gente chama de átrio direito, daí vai para o ventrículo direito, vai para o pulmão, e todo o sangue que retorna do pulmão vai para uma cavidade chamada de átrio esquerdo, certo? Obrigada, Arthur. Muito obrigada. Tá compartilhando a tela? Pronto. Melhor porque ninguém viu o desenho mal feito, só vê o resultado dele, tá, gente? Mas, enfim, todo o sangue que vem do corpo vai para o átrio direito, é jogado para o pulmão, recebe oxigenação no pulmão, e o sangue de retorno dos pulmões, ele volta para o lado esquerdo, para o átrio esquerdo. Essa parede que divide os dois átrios, é o septo interatrial, o septo entre os dois átrios. E quando nós temos uma abertura nessa parede, a gente chama de comunicação interatrial. Claro que existe uma série de situações técnicas, coisas importantes para os médicos, o local dessa abertura, onde ela fica, o tamanho dessa abertura, mas de uma maneira geral, quando alguma coisa aqui no centro dessas paredes está aberto, a gente chama de comunicação interatrial. Antes de dar seguimento e conversar com a doutora Juliana e a doutora Catarina, tem uma coisa importante para a gente entender, nós falamos muito isso quando falamos de eco fetal, né, da vida intrauterina, que é o fato de que no útero, essa parede ela tem um crescimento muito interessante, gente, ela cresce de um lado para o outro, tem uma parte que reabsorve, e durante a vida intrauterina, enquanto é um fetinho, enquanto o indivíduo ainda não nasceu, essa parede não fecha. E ela não fecha primariamente porque o sangue que vem da mãe pelo cordão umbilical e que chega no coração do bebezinho, esse sangue já vem rico em oxigênio, porque o bebê não respira no útero. Então, esse sangue rico em oxigênio que vem da mãe, ele passa direto para o átrio esquerdo e daqui ele vai para o corpo do bebê. Essa abertura, enquanto o bebê está no útero, é normal e necessária.
Então, de certa forma, todas as crianças têm uma comunicação interatrial na vida intrauterina, certo? Após o nascimento, quando o neném começa a respirar, isso deve, então, fechar espontaneamente. Mas a comunicação interatrial, ela é normal quando o bebê está ainda no útero da mãe. Existe uma válvulazinha aqui e tal, e como eu disse, são coisas técnicas, não vem ao caso, mas é importante entender isso. Então, todos nós nascemos com uma comunicação interatrial. E essa comunicação interatrial deve fechar espontaneamente após o nascimento. Na maioria dos indivíduos, ela fecha nos primeiros meses de vida, e no final do primeiro ano de vida, segundo ano de vida, todo mundo deve ter essa parede fechadinha. Às vezes fica aberta muito pequenininha, e aí a gente usa o termo foramen oval patente. Isso é importante, que a gente vai conversar um pouquinho agora com as colegas sobre o que é que isso representa na vida do bebê, certo? Então, se o bebezinho nasce e isso não fecha, eu fico com essa abertura aqui, certo? E como eu fico com essa região aberta, eu vou ter mais sangue que deveria estar indo para o corpo, passando para o pulmão do bebê, né? Do lado de fora do útero, a gente inverte o shunt, o desvio de sangue. E o indivíduo que fica com a parede do septo interatrial aberto, ele vai ter uma quantidade maior de sangue indo para o pulmão. Para eu não passar muito tempo falando aqui sozinha, vamos fechar por aqui. Eu acho que a gente já deu uma ideia do que é uma CIA. Eu vou conversar um pouquinho com a doutora Catarina sobre quando é que a gente precisa indicar uma cirurgia para uma CIA. O que é que a gente faz? Quando uma criança chega no consultório, com um sopro, por exemplo, né? Ou melhor ainda, deixa eu ir mais para trás. Quando é que a gente suspeita que uma criança tem uma CIA ou que uma criança tem problema cardíaco? Vamos começar pelo começo, né, Catarina? O som ainda está fechado. Agora. Uhum. Bom dia, minha gente. Para começar, a CIA é um defeito congênito muito comum. É um dos mais comuns, certo? E o que é que ele causa? Sandra já explicou o sangue, como é que funciona. Ele manda muito sangue para o pulmão e se o defeito for grande, esse pulmão pode ficar meio encharcado, usando uma linguagem mais fácil de entender. E a criança pode apresentar falta de ar. Isso nos defeitos grandes. Se os defeitos não forem grandes, muitas vezes as crianças não têm sintomas significativos. O máximo que apresentam é cansar mais facilmente aos esforços. Não é falta de ar propriamente dito, mas eles aguentam menos esforços do que uma criança da mesma idade que não tem a CIA. A gente, no exame físico, muitas vezes o pediatra manda porque a criança tem um soprinho. E o sopro da CIA é um sopro muito discreto, por isso que ela passa batido tantas vezes. E muitas vezes a gente só dá o diagnóstico no adulto, porque é um sopro discreto. Tem uma outra característica que é mais técnica, que é o comportamento de um dos batimentos do coração, a segunda bulha. Mas aí a gente vai começando a investigação. O eletrocardiograma pode vir alterado. O raio-x de tórax, numa CIA maiorzinha, mostra um aumento da área cardíaca, um aumento do coração. Por quê? Como vai muito sangue para o lado direito, as câmaras do lado direito, o átrio direito e o ventrículo direito se dilatam. Então, a gente vê um coração mais maior do que o habitual, pode ver alterações nos vasos dos pulmões. Então, tem uma série de alterações nos exames complementares que culminam com o ecocardiograma, que é o exame que é capaz, na grande maioria das vezes, mostrar o defeito propriamente dito. O ecocardiograma mostra o defeito, mostra o local em que parte do cérebro está o defeito. A gente é capaz de medir, é capaz de ver se as câmaras do coração do lado direito estão aumentadas, é capaz de calcular quanto de sangue passa do lado esquerdo para o lado direito. Então, é um exame que dá muitas informações. E, a partir desses dados, da queixa da criança, do eletro, do raio-x e do ecocardiograma, a gente vai ou não indicar o fechamento desse defeito, certo? As CIAs muito pequenininhas, diagnosticadas num bebê de menos de 1 ano, eles têm uma tendência de fechar espontaneamente.
eu poderia dizer a vocês que uma CIA menor do que 8 milímetros, num bebê pequeno, a gente quase que diz aos pais, olha, volte daqui a 6 meses ou um ano e provavelmente esse defeito vai estar fechado. Mas as CIAs maiores não fecham espontaneamente. E se ela aumentar o coração, tem indicação de fechar. Antigamente, como Sandra disse, o tratamento era cirúrgico, certo? O cirurgião tinha que abrir o coração, colocar em eixacopórea e com um remendo ou mesmo com uma sutura direta, fechar aquela comunicação. Hoje não, já faz muito tempo, já faz uns bons 30 anos, mais ou menos, que se pode fechar a CIA através do cateterismo. E que também tem uns critérios para fechar através do cateterismo. Então, resumindo, a CIA é um defeito muito comum, ela dá poucos sintomas na infância e mesmo na adolescência. Com o envelhecimento do indivíduo, aparecimento de hipertensão, esclerose do miocárdio, ela pode dar mais sintomas. Por isso que não é incomum você fazer esse diagnóstico na idade adulta. Então, é um dos defeitos mais comuns para serem diagnosticados na idade adulta. Quando ela aumenta o coração, quando ela tem repercussão, ela tem que ser fechada. E uma vez diagnosticada na infância, você deve partir para o fechamento, se tem repercussão. Antigamente, o tratamento era só cirúrgico e hoje, na grande maioria dos defeitos, exceto alguns defeitos localizados nas extremidades do septo, na grande maioria você pode fechar por hemodinâmica, ok? Valeu, Catarina, muito obrigada. Informação extremamente importante. E aí, o que as mães perguntam muito com relação ao fechamento por hemodinâmica, sempre quando a gente pensa, né, entre fazer uma cirurgia cardíaca, ter que cortar, abrir o peito, ir para uma sala de cirurgia, e se existe uma alternativa de fazer por hemodinâmica, é claro que as mães, as famílias, todos nós, né, vamos fazer uma coisa que não seja tão invasiva. E aí, uma das perguntas que surgiu antes aqui, que veio para a doutora Juliana, era o tamanho da criança. Você pode fazer, mesmo numa criança pequena, você pode fazer, tem que ser um paciente mais velho. Existe, claro que Catarina já citou que existem detalhes técnicos também, dependendo da posição do defeito, em qualquer idade pode não ser possível e tudo, mas numa CIA que esteja naquela posição onde, num paciente maior, ele pode ser fechado por hemodinâmica, vai existir algum limite em termos de tamanho da criança e de idade? Se você pudesse falar, na verdade, um pouquinho da situação onde pode ser feito por hemodinâmica e as situações onde não, a gente teria que fazer por cirurgia cardíaca. Essa foi uma das questões aqui. Acho que essa foi para mim, né? Boa pergunta. Existe sempre essa dúvida. Hoje a CIA pode ser fechada de forma percutânea, mesmo em crianças muito pequenas. Eu diria que com total segurança, a partir dos 10 quilos já é feito. Mas eu sempre me faço o questionamento se vale a pena fechar agora, né? A doutora Catarina já deu as indicações, né? Se há repercussão, se há sobrecarga das câmaras direitas, a CIA ela deve ser fechada. Mas se é uma CIA com repercussão, que a gente sabe que vai fechar e que vai precisar do tratamento, seja cirúrgico ou percutâneo, numa criança que vem bem, que está ganhando peso, que não faz infecção de respiratória de repetição, que não tem nenhuma outra comorbidade, eu não vejo nenhum, porém, nenhum demérito em continuar em evolução clínica para a gente conseguir fechar esse defeito com ela um pouquinho maior, o septo um pouquinho, o coração um pouquinho maior, para me dar uma segurança ainda maior do defeito. Então, se é uma criança que está bem, sem comorbidade, ganhando peso, sem infecção de respiratória de repetição, mesmo numa CIA com repercussão, a minha conduta habitualmente é esperar um pouquinho, continuar seguindo com medicação, a gente usa diurético para diminuir essa sobrecarga volêmica,
e deixar para fazer o procedimento com ela um pouco maior. A gente tem que lembrar também, a doutora Catarina já comentou, que com o crescimento esse defeito tende a diminuir. Se é um defeito com repercussão, ele não vai fechar sozinho, a gente sabe. A gente tem que lembrar que essas crianças, quando a indicação era cirúrgica, antigamente, a gente dizia quando for entrar na escola, ou seja, quando for entrar em fase escolar, entre 4 e 5 anos, é que a gente iria fechar. Agora que eu tenho um procedimento menos invasivo, a gente vem tendendo a indicar isso bem mais cedo, mas sempre com muito critério clínico e muita propriedade e tranquilidade para dizer aqui a gente pode esperar um pouquinho ou a gente pode intervir. Então, com o equipamento adequado, o procedimento ele é guiado com a sonda do eco transesofágico. Então, se eu for fazer o procedimento numa criança pequena de 10, 12 quilos, essa sonda deve ser pediátrica, que nem todo serviço tem disponível, né? Então, se eu tenho uma criança pequena para fazer um fechamento percutâneo de CIA, essa sonda ela se torna importante para eu não acrescentar um risco de lesão de esôfago provocado pelo eco transesofágico. Em relação aos defeitos que podem ser fechados, habitualmente os defeitos do tipo septo secundo, né? As CIAs do tipo ósteo secundo, são as CIAs que podem ser fechadas com tratamento percutâneo. Isso é bem visto no ecocardiograma transtorácico mesmo da criança. No adulto, como não tem uma janela muito adequada, a gente tende a complementar o transtorácico com o ecotransesofágico, que é também um exame pouco invasivo, que é feito na grande maioria das clínicas de ecocardiografia habituais, tá bom? Se é um defeito. E o que o eco nos diz, né? A doutora Catarina já falou para o diagnóstico, já falou o grau de repercussão, todos esses são dados que o ecocardiograma dá, mas o ecocardiograma, para avaliar se o defeito pode ou não ser fechado de forma percutânea, por cateterismo, ele deve nos dar outros detalhes, outras características que dizem respeito principalmente às bordas da CIA, né? A gente tem que lembrar que Tânia, eu fecho o defeito colocando uma prótese apoiada ali naquele septo, né? Uma prótese que não dá alergia, não dá rejeição, mas ela tem que caber e tem que não correr o risco de sair. E esses dados o ecocardiograma também nos dá, avaliando não só o tamanho do defeito, mas também as bordas onde essa prótese vai ser ancorada, né? Eu acho que esses são dados que a gente deve sempre buscar, independente do tamanho da criança, o defeito tem que ter bordo adequado para a oclusão, e só um especialista, não só em fazer o procedimento, mas um ecocardiografista que está habituado a selecionar esse tipo de doente, é quem pode dizer. Muito obrigada, Juliana. Eu vou colocar aqui, como muitas pessoas que nos assistem são os pais do paciente, né, como a gente sempre comenta, então eu vou colocar aqui rapidinho, estou dividindo novamente a tela, mas você usou um termo aí, que disse, normalmente a gente faz na CIA secundo, e falou também de borda. Então, deixa eu só colocar, porque as pessoas perguntam muito para entender o que é isso, né? Existem várias áreas do septo interatrial, mas a área chamada secundo é essa aqui, gente, que é no meio, mais ou menos, o septo, e as bordas do defeito que a doutora Juliana fala é exatamente isso, é ter o pedacinho da parede de cima, tem que vir até um ponto e ter uma borda, e o pedacinho da parede de baixo também. Doutora Juliana, me corrige se eu entrar na técnica dela e disser alguma coisa que não é como funciona, mas de uma maneira geral, você vai entrar por uma veiazinha, você vai vir com um catéter, esse catéter aqui, nele mesmo, existe como se fosse bem ajustadinho, bem fechadinho. Eu até vou perguntar, Ju, qual é o momento atual? Um disco, é uma umbrella mesmo? O que é o... A gente chama hoje de próteses de uma forma geral, elas são feitas de uma liga metálica, na grande maioria elas obedecem esses padrões, é uma liga metálica de níquel e titânio, então são dois materiais biocompatíveis, né, que não dão rejeição ao organismo, e ela tem duas propriedades. A primeira é que elas são extremamente maleáveis, né? Apesar de ser liga metálica, ela é flexível, é um metal bem flexível que me faz conseguir esticar essa prótese, que são dois discos, antigamente era umbrella, hoje a gente usa o termo disco realmente,
e me permite esticar esse disco para ele poder caber dentro de um catéter que, só grosseiramente falando, se assemelha a um corpo de uma caneta Bic, tá? Sendo que flexível, não é rígido como o corpo. Então, dependendo do tamanho da prótese, esse diâmetro, o tamanho desse corpo da caneta, ele é maior ou menor. Então, me permite, o nitinol, ele tem elasticidade, eu estico a prótese para ela passar por dentro do catéter, e a outra propriedade é memória. Eu posso esticar ela inteira, deformar ela inteira, mas que quando ela sair desse catéter, ela vai assumir novamente o formato de 2 discos, exatamente para se apoiar nas bordas ou nos bordos e concluir o defeito. Nesse desenho quase que maravilhoso que nós estamos vendo na tela. Foi o catéter entrando e colocando os 2 discos, né? A doutora Juliana vai ter que me elogiar, porque, afinal de contas, o esforço é grande de tentar traduzir na imagem o que você estava colocando. Mas, assim, de uma forma bem grosseira, a ideia é essa, né, Ju? Que você vai e faz essa colocação. É isso, essa prótese ela é presa, como está no desenho aí da doutora Sandra, por um fio ou um cabo, dependendo do dispositivo, da marca que a gente está usando, e esse é o dispositivo que me dá a segurança do lado de fora, né? Um procedimento minimamente invasivo, é feito por uma punção de veia na virilha, e esse fiozinho ou esse cabo é quem me dá a segurança. Depois dos discos implantados, o procedimento, como eu falei, ele é todo guiado por eco transesofágico, e aí o ecocardiografista é quem determina, né? Tá tudo ok, o defeito fechado, não estou atrapalhando nenhuma estrutura cardíaca, eu tenho um bordo entre os 2 discos que me diz que a prótese não sai mais do lugar. Só depois dessa avaliação conjunta do hemodinamicista com o ecocardiografista é que a gente solta esse cabinho e a prótese consegue ficar no seu lugar sem causar nenhum malefício ao coração. Isso, cabinho solto, tirou um disquinho aí da história, né, doutora Sandra, mas cabinho solto. O desenho era muito fácil, depois aí soltou alguma coisa, né? Eu acho que eu tenho que colocar o disco de volta. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. E aí, só para esclarecer, o organismo, como eu falei, a gente não tem nenhum caso, já tem milhares e milhares de próteses implantadas mundo afora, a gente não tem caso de rejeição. Rarissimamente quem tem alergia a níquel com os dispositivos mais antigos podem fazer alergia à prótese, isso se dá clinicamente muito mais com quadro geral, um pouco de moleza, dor de cabeça. Hoje em dia, com os novos dispositivos, ele já tem uma cobertura que impede essa liberação do níquel, então isso não acontece mais, e a única reação do organismo é de cicatrização. Né? Tem um corpo estranho ali, o organismo vai tratar de cobrir esse corpo estranho com um tecido de cicatriz, de tal forma, eu costumo brincar com os meus pacientes, se depois de 6 meses eu quisesse entrar nesse coração com uma câmera para tentar procurar a prótese, possivelmente eu não veria mais o metal, eu veria esse tecido de cicatriz. Durante esse período de 6 meses após o implante, o paciente toma um comprimido ao dia, para a criança de acordo com o peso, não chega a ser comprimido, mas de aspirina, o bom e velho AS, por 6 meses, que é o período que se dá esse processo de cicatrização, que dentro do coração a gente chama de endotelização. Depois de 6 meses, não se faz necessário mais nenhum medicamento ou acompanhamento especial. Eu tenho por hábito acompanhar os meus pacientes, que são em sua grande maioria crianças, como eu falei, às vezes pequenas, eu tenho por hábito acompanhar essas crianças ou rever essas crianças uma vez por ano para eu ver o crescimento, ver como que está ganho de peso e tudo mais, mas como se fosse um check-up anual, nada mais do ponto de vista cardíaco, não. Enquanto você falava, eu epitalizei. Tá ótimo. Você vê, né? Fechou tudo agora. Foi a prótese praticamente quase 6 meses ainda no restinho dela. Mas, assim, eu acho que isso é uma importância muito grande. Eu estou com algumas perguntas aqui bem interessantes, mas eu vou voltar para a doutora Catarina e a doutora Juliana também, porque, na verdade, é algo que as mães perguntam muito. E depois dessa explicação de Juliana, que epiteliza e tudo isso, aí uma das mães pergunta, uma criança que fez um CIA e fez uma cirurgia ou uma hemodinâmica e fechou, ela é sempre uma pessoa cardiopata? É muito interessante, essa pergunta é muito presente na vida das famílias, né?
Meu filho fez a cirurgia foi bem sucedida. Ele ainda é cardiopata, e eu sei que existem aqui talvez duas respostas, inclusive. Uma é como eles enxergam o ser cardiopata, e outra é a gente como a gente vê, né? Porque a pergunta do pai talvez seja, ele ainda tem problemas, ele ainda tem complicações. De qualquer maneira, eu queria perguntar à doutora Catarina como ela se posiciona diante de uma família de alguém que fechou o defeito e o resultado foi positivo. Se você está falando da CIA, Da né? CIA. Uhum. Da CIA. A CIA, se fechada na infância, no tempo certo, como Juliana disse, esse tempo certo vai depender do tamanho. Na maioria das vezes, a gente indica, hoje, um pouco mais precocemente, né? Mas antes, na idade pré-escolar, esse coração tende a voltar ao normal, certo? Se foi cirúrgico, você tem aí uma criança que teve, de alguma maneira, uma cicatriz. O cirurgião teve que abrir a parede do átrio direito e aí causa uma cicatriz. Isso pode, eventualmente, a longo prazo, causar algum tipo de arritmia. Eu gosto de dizer todas as possibilidades, certo? Não estou dizendo que isso vai acontecer, mas em geral, quando você corrige no tempo certo, o coração volta ao tamanho normal com o crescimento da criança, mas mesmo assim a gente pede para que essa criança venha a cada 2, 3 anos no consultório do cardiologista, só para a gente checar que está tudo bem. Isso não significa que ele seja cardiopata, não. O fato de ir no consultório do cardiologista, ele pode estar muito bem, sem nada, vai lá só para a gente checar. Faz um eletrocardiograma, vê como é que está o crescimento, como Juliana já disse, e vê que está tudo bem. E à medida que for crescendo, a gente vai mantendo. Eu fico muito tranquila de manter 3 anos de intervalo entre uma consulta e outra, numa criança que foi fechada no tempo certo, que o coração voltou ao normal, certo? Com as próteses, no começo você tem um acompanhamento mais de perto, até ter certeza de que está tudo endoteliado, de que está tudo bem, mas eu também, pessoalmente, recomendo que volte eventualmente, no começo anualmente, depois, com o passar do tempo, a cada 2, 3 anos, só para a gente checar. E é só a família entender que a criança está livre, que a criança pode ter uma vida normal, certo? Ela só vai precisar dessa visita ao cardiologista. Mas isso não a rotula como uma criança cardiopata, certo? No caso da CIA, que é um defeito benigno, a gente sabe, quando tratado na época certa, adequadamente. Ok? Essa é a minha conduta. Isso tranquiliza muito as mães, né? Que é essa preocupação, e realmente, graças a Deus, a gente consegue ter uma vida bem normal. Nós só temos 8 minutos, que a gente está respeitando o tempo agora, e eu ainda tenho algumas perguntas, mas uma delas, que é bem relevante, e vem de um colega nosso, médico em Natal, ex-residente, uma pessoa muito querida, está nos assistindo, o doutor Raimundo Amorim, quem não conhece, né? Raimundo foi colega nosso, a gente fez residência aqui com a gente, passou um bom tempo. Prazer estar vendo você aí, viu, Raimundo? E a pergunta de Raimundo realmente é algo que nos interessa muito, que é a questão das próteses no Sistema Único de Saúde. A gente sabe que as próteses existem, e ele perguntou assim, como é que está o repasse do procedimento via SUS? Vocês conseguem fazer de rotina um procedimento percutâneo no SUS? Já se consegue isso, doutora Júlia? As próteses no SUS foi uma conquista árdua, né? Já 10 anos de trabalho para a gente conseguir aprovar isso em março desse ano. A portaria existe, tem uma série de problemas na portaria, principalmente no que diz ao financiamento, né? A prótese, o procedimento inteiro, ele é pago sem discriminar material ou não. Então, Raimundo, a gente teve dificuldade, já começamos aqui em Recife a implantar pelo SUS, é um pouco trabalhoso, porque tem que ser, porque tem que passar por processo de licitação e ajuste de preço junto ao hospital, mas já é uma realidade sim, a gente já começou aqui no IMIP, foi o primeiro hospital a começar o tratamento percutâneo pelo SUS, o PROCAP está aí em andamento também no seu processo licitatório, mas eu acredito que no começo desse ano
isso já esteja concluído, mas sim, já é uma realidade, precisa ser melhor discutido, melhor debatido, e a gente está planejando fazer isso agora nesse primeiro semestre, mas sim, já é uma realidade, já pode, lembrando que no SUS o procedimento percutâneo ele só está liberado até a idade de 21 anos, e apenas para CIA, não para forame oval, que é uma outra entidade. Então, para o fechamento de CIA no SUS, o paciente tem que ter até 21 anos, tá bom? Os adultos, infelizmente, ainda não foram contemplados, mas essa é uma das coisas que precisam de ajuste na portaria, e a gente vai tentar, junto à Sociedade Brasileira de Hemodinâmica, buscar isso aí agora no primeiro semestre. Eu vou pegar de uma coisa que a doutora Juliana disse e passar para a doutora Catarina, e se ela me permitir, eu vou desenhar aqui também. Doutora Juliana disse assim, está permitido até 21 anos e só para CIA e não para forame oval. Você podia, Catarina, explicar a diferença de uma coisa para outra e quando é que um forame oval pode precisar fechar? Enquanto você fala, eu vou fazer o desenho aqui da coisa toda. Certo. O forame oval é aquilo que a doutora Sandra falou, que ele tem que existir quando o feto está na barriga da mãe. Fica melhor com o desenho, mas os septos se formam, o de cima desce, o de baixo sobe e eles se encostam dessa maneira. Só que na vida intrauterina existe uma passagem de sangue entre o átrio direito e o átrio esquerdo. Depois que o bebê nasce, aí como Sandra está mostrando, com a queda da pressão na artéria pulmonar, essa membrana do lado esquerdo encosta na do lado direito. E 75% a 80% das pessoas têm o forame oval fechado. Mas existe uma parcela dos indivíduos que estão aí na vida que tem o forame oval pérvio. E dependendo das características desse forame oval, porque nem todos são iguais, existem forames ovais com características diferentes, pode haver uma passagem de pequenos êmbolos ou pequenos aglomerados de plaquetas do lado direito para o lado esquerdo, naqueles em que não fechou, que, como eu já disse, em estudos de necrópsia, há estudos com até 25% de indivíduos com forame oval aberto. Então, esses pequenos êmbolos passando para o lado esquerdo podem ganhar circulação, ventrículo esquerdo, aorta, e causar um acidente vascular cerebral isquêmico, certo? Que, na maioria das vezes, é de pequena monta, é de pequeno tamanho. O indivíduo recupera completamente aquilo que ele perdeu durante o acidente vascular cerebral. Mas a gente não quer ter um segundo acidente vascular cerebral. Então, são indivíduos que são vistos por uma equipe multidisciplinar, que inclui o cardiologista, o neurologista, o ecocardiografista, que vai precisar fazer um eco transesofágico com algumas técnicas de injeção de contraste, etc., que é do próprio sangue com ar, para ver o tamanho e a repercussão desse forame oval. E uma vez excluídas todas as causas do acidente vascular cerebral, aí teria indicação de fechar esse forame oval por hemodinâmica. Da mesma maneira que Juliana falou da CIA, só que a prótese é diferente, é uma prótese menorzinha. Então, forame oval é uma coisa, é uma entidade que existe normalmente no feto, mas que pode não fechar numa parcela pequena da população, e naqueles que não fechou, uma parcela menor ainda, pode ser causa de acidente vascular cerebral isquêmico, certo? Normalmente é transitório. E nesses, uma vez excluído qualquer causa desse acidente vascular cerebral, tem indicação de fechamento por hemodinâmica. Ok? Obrigada, Catarina. Outra coisa que se pergunta, geralmente isso é uma coisa dos adultos, né? No universo dos adultos, não é uma coisa que a gente veja na pediatria, mas a gente entende, e eu acho que a relevância disso também é que antigamente a gente dizia, quando o indivíduo tem forame oval, que a vida era completamente normal, não existia absolutamente nada, e hoje a gente sabe que, embora raríssimo,
mas que existem algumas coisas que podem estar associadas à presença do forame e que é interessante uma avaliação prospectiva desses pacientes, né, ao longo da vida. Nossas conversas são sempre maravilhosas. Eu agradeço demais, né, a vocês que estão aqui conversando e vocês que estão conversando na digitação e tudo. Mas como a gente está procurando respeitar nosso tempo, até porque todos estamos no meio de um dia de trabalho, a gente vai precisar encerrar por aqui, agradecendo a todo mundo, agradecendo a doutora Catarina, agradecendo a doutora Juliana pelos esclarecimentos, como sempre. Se houverem outras dúvidas, se vocês tiverem outras coisas que queiram saber, digita, a gente procura responder, a gente está sempre tentando dar retorno, mas por aqui a gente vai ter que estar fechando hoje, e sexta-feira a gente está de volta. Essa semana, na verdade, tem duas coisas importantes, meu último minuto. Na sexta-feira, provavelmente, a gente vai discutir vacinação, não especificamente Covid, gente, que eu sei que é o momento, mas a questão da vacina na infância, que muita gente está deixando de fazer por conta da questão da Covid e tudo, então eu terei 2 convidados especiais aqui para falar sobre vacina. Mas antes eu queria também convidá-los no dia 21, que é o dia do Círculo do Coração, para à noite, dia 21, a gente fazer aquela live que é para tocar o coração. E aí vai ser música, e a gente brinca muito, vai ter um pouquinho de mico, porque até eu vou estar tocando, imagina. Mas vamos fazer uma noite musical, e essa será sobre o baião e os ritmos nordestinos, com a participação da doutora Vera Ela em São Paulo e outros convidados especiais. Está bem interessante essa live, às 7 horas da noite da quinta-feira, dia 21, e na sexta-feira a gente fala sobre vacina, tá bom? Mais uma vez, obrigada Catarina, obrigada Juliana, e a gente encerra por aqui, logo a gente anuncia as próximas lives. Obrigada, tchau, tchau. Obrigada, gente. Tchau, tchau.